Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 208, Isaías, de 19 a 21. Bora lá? Isaías 19. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga em uma nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra o seu irmão, companheiro contra companheiro, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os espíritos dos mortos, os médiuns e os adivinhos. Então entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do mar vão secar, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar, os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água ficarão desanimados. Os que trabalham com linho serão humilhados, e os tecelões de algodão perderão a esperança. Os fundamentos serão esmagados, e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do Faraó dão conselhos tolos. Como, então, vocês podem dizer ao Faraó: Sou um dos sábios, discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão, agora, os seus sábios? Que mostrem a vocês e lhes façam saber o que o Senhor dos Exércitos planejou contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os líderes de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou neles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo o que faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Nada há que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e, em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Naquele dia, eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios. Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios irão para a Síria. Os egípcios e os assírios adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Isaías 20. No ano em que o general enviado por Sargão, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vá, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: Como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos,
como sinal e advertência contra o Egito e contra Cuxi, assim o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados cuxitas, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam em Cuxi e se orgulhavam do Egito terão medo e ficarão envergonhados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? Isaías 21. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, e o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque ponho fim a todo o gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem. Levantem-se, líderes. Preparem os seus escudos com óleo. Assim me diz o Senhor: Vá, coloque um vigia de prontidão para que ele anuncie o que vê. Quando ele vir carruagens com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou montados em camelos, que fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: Dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem em uma carruagem com uma parrela de cavalos. E esta é a sua resposta: Caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo malhado na ira, eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: Guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: Logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês, que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: Dentro de um ano, como o ano de um contrato de trabalho, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.